Antes de tudo, se inscreva no canal, aperte no gostei e ative o sininho. Agora vamos falar de Uzumaki de Junji Ito. A pedagogia é o estudo da educação e da formação, e envolve a teoria e a prática do ensino. Já Uzumaki é uma história em quadrinhos de horror do autor japonês Junji Ito, que explora temas como obsessão, loucura e transformação física. Embora pareçam tópicos muito diferentes, é possível encontrar algumas conexões entre a pedagogia e Uzumaki. Por exemplo, a história aborda a influência do ambiente e da comunidade na formação do indivíduo, o que pode ser relacionado ao conceito de educação social. Além disso, a obsessão dos personagens com espirais e a transformação gradual de seus corpos podem ser interpretadas como uma metáfora para o processo de aprendizagem e crescimento pessoal. No entanto, é importante destacar que Uzumaki é uma obra de horror e não deve ser vista como um manual de pedagogia. Embora possa haver interpretações interessantes a serem feitas, é preciso ter cuidado para não extrapolar as mensagens da história e aplicá-las indiscriminadamente na educação. Embora a história não trate explicitamente do sistema educacional, é possível extrair algumas reflexões sobre a natureza da educação e seu papel na formação da sociedade. Em Uzumaki, a obsessão da cidade com as espirais começa como uma curiosidade inocente e se transforma em uma doença mental coletiva que afeta a maioria dos habitantes. Isso pode ser interpretado como uma crítica à maneira como as tradições e os comportamentos sociais são transmitidos de geração em geração, muitas vezes sem questionamento ou reflexão crítica. A história sugere que essa transmissão acrítica de valores e comportamentos pode levar a consequências imprevisíveis e negativas, como a transformação física e psicológica dos personagens em formas grotescas de espirais. Além disso, a história também pode ser vista como uma crítica ao sistema educacional formal, que muitas vezes valoriza a conformidade e a obediência às normas em detrimento da criatividade e da reflexão crítica. O personagem principal, Keri Higoshima, é uma estudante que busca entender a obsessão da cidade com as espirais, e, em última análise, se libertar dessa obsessão. Isso pode ser interpretado como uma crítica à educação que valoriza a memorização e a repetição em detrimento da compreensão crítica e da busca pelo conhecimento. Em resumo, embora Uzumaki não trate explicitamente do sistema educacional, a história apresenta algumas reflexões sobre a natureza da educação e seu papel na formação da sociedade. A história sugere que a transmissão acrítica de valores e comportamentos pode levar a consequências negativas, e que a educação deve valorizar a criatividade e a reflexão crítica em vez da conformidade e da obediência às normas. Uzumaki, do autor Junji Ito, é uma história em quadrinhos de horror que aborda o tema das espirais, que são formas geométricas que se repetem em diferentes tamanhos e escalas. O padrão de Fibonacci, por sua vez, é uma sequência matemática em que cada número é a soma dos dois números anteriores, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Embora haja uma semelhança entre o padrão de Fibonacci e a forma das espirais, não há uma conexão direta entre o Uzumaki e o padrão de Fibonacci. Enquanto o padrão de Fibonacci é uma sequência matemática abstrata, as espirais em Uzumaki são um elemento narrativo que serve para criar um clima de horror e instabilidade. Uzumaki, de Junji Ito, é uma história em quadrinhos de horror que se concentra na progressiva obsessão de uma cidade japonesa com espirais. A teoria do caos, por sua vez, é um ramo da matemática que se concentra no estudo de sistemas complexos e dinâmicos, nos quais pequenas mudanças podem levar a grandes e imprevisíveis consequências. Embora a conexão entre Uzumaki e a teoria do caos não seja explícita, é possível encontrar algumas semelhanças entre os dois conceitos. A obsessão dos personagens com as espirais pode ser vista como uma metáfora para a maneira como pequenas mudanças em um sistema, como a presença cada vez mais frequente de espirais na cidade, podem levar a mudanças dramáticas e imprevisíveis na psique humana. Além disso, a transformação física dos personagens em formas espirais distorcidas pode ser vista como uma representação do efeito borboleta, uma ideia central na teoria do caos que descreve como pequenas mudanças em um sistema podem levar a grandes consequências imprevisíveis.
No entanto, é importante notar que Uzumaki é uma obra de ficção e não deve ser vista como uma representação precisa da teoria do caos. Embora possa haver algumas conexões interessantes entre os dois conceitos, é importante não extrapolar as mensagens da história e aplicá-las indiscriminadamente na ciência ou em outras áreas. Uzumaki, de Junji Ito, é uma história em quadrinhos de horror que apresenta uma narrativa sinistra e perturbadora sobre uma cidade japonesa que gradualmente se torna obcecada por espirais. O horror cósmico, por sua vez, é um subgênero do horror que enfatiza a insignificância humana diante de forças cósmicas e entidades sobrenaturais. Embora a conexão entre Uzumaki e o horror cósmico não seja explícita, é possível encontrar algumas semelhanças entre os dois conceitos. Em Uzumaki, a cidade e seus habitantes são lentamente corrompidos por forças que parecem estar além da compreensão humana, e a obsessão com espirais assume proporções cósmicas e sobrenaturais. Além disso, a transformação física dos personagens em formas espirais grotescas pode ser vista como uma representação da fragilidade humana diante de forças desconhecidas e avassaladoras. No entanto, é importante notar que Uzumaki não é uma obra típica de horror cósmico, que geralmente envolve elementos mais explícitos de ficção científica e fantasia. Embora possa haver algumas conexões interessantes entre os dois conceitos, Uzumaki é uma obra única e deve ser apreciada por suas próprias características e méritos.